No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a dieta pré e pós-colocação do balão intragástrico. Antes de começar, quero te lembrar para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Bom, primeira parte do vídeo vamos falar então sobre a orientação pré-colocação. Será que precisa de uma dieta especial? Sim. Antes de colocar o balão, é importante que a gente faça uma adaptação e entenda as mudanças que vão acontecer na nossa vida com o balão. A dieta que eu me refiro é de 24 horas antes da colocação. E essa é uma dieta mais simples, mas é importante que ela seja líquida para garantir o esvaziamento total gástrico. Ou seja, não pode ter restos de comida antes de você colocar o balão. Combinado? É importante também fazer um jejum total de 8 horas. E essa informação vale a pena você confirmar com a equipe que te acompanha. Outra adaptação antes de colocar o balão, que eu costumo orientar os nossos pacientes, é diminuir o líquido que você consome de uma vez só, né? Então, tenta diminuir o tamanho do copo. Isso é uma estratégia que vai te ajudar muito na fase de adaptação do balão. Agora vamos à dieta pós-colocação do balão. A colocação do balão ela é muito rápida, muito simples e você vai ter alta bem rapidamente. A alimentação começa então quando você chegar em casa. E a primeira orientação é controlar a ansiedade neste momento e a quantidade de líquido que você vai consumir. Por quê? Muitas vezes o paciente começa a ficar ansioso porque sabe que vai entrar em uma dieta mais restrita. Eu já vou te contar qual é essa dieta. E aí começa a ter mais ansiedade em relação a, eu posso tomar muito pouco líquido, né? E aí tenta tomar um pouquinho mais e é onde vem os sintomas de adaptação do balão. Quais são esses sintomas? Náuseas e vômitos, né? Algum desconforto, dor no local, pode acontecer, mas em geral são sintomas que acabam passando muito rápido e com o uso dos medicamentos orientados pelos médicos, você não vai ter tanto desconforto assim. O que é importante, como eu falei, é você controlar a quantidade de líquido que você vai consumir. Vamos então à dieta agora pós a colocação. Chegou em casa, deu tudo certo, tenta fazer um repouso e quando começar a sentir um pouco de sede, você começa a ingerir os líquidos. Nesta primeira semana é a dieta mais restrita, justamente para te ajudar com os sintomas de adaptação do balão. Então a gente chama ela de dieta líquida restrita. Por que ela tem esse nome? Porque não tem nenhum tipo de proteína e nem de fibras. Então essa primeira semana é a base de água, caldos ralos, já vou explicar como prepara essa sopinha, suco coado, água de coco, de preferência natural, e uso de isotônicos também. O uso dos chás também está liberado, mas eu peço para tomar os chás de preferência brancos, né? Os chás mais claros e que não sejam diuréticos e nem tenham cafeína. Combinado? Como é o preparo desse caldinho? Lembra que eu falei que é um caldo ralo e sem nenhum tipo de proteína? A gente vai preparar ele sem o frango, sem a carne e não pode acrescentar nenhum tipo de tempero industrializado. Sabe aqueles sachêzinhos prontos, aqueles tabletinhos? Eu peço para não utilizar, justamente porque é importante que seja o mais natural possível. Fonte de muitas vitaminas e minerais e que não seja salgado. Lembra que eu falei que a gente tem a restrição de volume? Nessa primeira semana, o volume indicado são 50 ml que a gente vai tomar de 30 em 30 minutos. 50 ml é aquele copinho de café, sabe aquele menorzinho? Esse vai te acompanhar ao longo da primeira semana. O porquê que tem que ser esse volume, Simone? É muito chato ter que ficar controlando quantidade de tempo em tempo. Será que eu vou sentir sede? Eu vou sentir algum desconforto? Como que vai acontecer? Acalme mais uma vez, acalme essa ansiedade e você provavelmente não vai sentir muita sede se você conseguir seguir esse tempo e essa quantidade, tá? Eu peço para não pular, né? O que você não pode é
ficar muito tempo sem tomar nenhum líquido, porque senão aí sim você vai ficar com muita sede e vai querer tomar um copo maior, um volume maior do que esse que é o orientado. E aí sim pode te dar sintomas, né? Como enjoo, querer vomitar muitas vezes, né? Acabar estimulando algumas outras sensações que não são tão legais, tá? Então respeite o seu corpo nessa primeira semana e siga bem essa orientação. Bom, passado a primeira semana, é onde a gente tem maior perda de peso também, justamente porque é uma dieta bem restrita, como eu falei, e com pouquíssimas calorias. Mas, justamente para o seu bem-estar, aí na segunda semana a gente já entra com a proteína no preparo das sopas, tá? Ainda essa segunda semana ela é o que a gente chama aqui no núcleo de dieta líquida cremosa. O que é esta dieta líquida cremosa? Todos os alimentos devem ser batidos no processador ou no liquidificador. A gente não pode mastigar ainda nenhum tipo de alimento, tá? E aí a gente já entra com alimentos com o leite, né? Especialmente batido com frutas, para dar aí sim mais fibras e estimular o funcionamento do seu intestino. Além disso, vai te trazer mais saciedade. Na segunda semana, a gente começa a ter uma dieta com mais cara de dieta, com mais cara da rotina mesmo do nosso dia a dia, com café da manhã, almoço, jantar, né? Mas tem a restrição dessa consistência ainda na segunda semana, tá? Essa restrição, ela também é para que você tenha, né, uma melhor adaptação do seu corpo para o balão. Além disso, também é uma forma da gente controlar essas calorias ingeridas e manter essa perda de peso. A dieta ela é evoluída, então, conforme a adaptação do paciente. E aqui no núcleo a gente preza para que essa seja uma evolução individual, tá? É muito importante a gente conseguir analisar os sintomas e os sinais de cada paciente. Bom, qual que é a evolução, então, da dieta cremosa? A partir mais ou menos 15 dias após a colocação do balão, a gente passa para a dieta pastosa. Qual é a diferença da dieta pastosa? É onde os alimentos são cozidos e amassados na consistência de purê. Não é aquele purê tradicional com manteiga, creme de leite que fica super cremoso, né? Claro que não, porque a gente ainda está em uma dieta de perda de peso, lembra? Ainda é o primeiro mês após a colocação do balão. Então essa dieta pastosa ela vai ser a base de os legumes cozidos e amassados, pode misturar com a batata, mandioquinha, batata doce, né, com o tubérculo de sua preferência. A gente tem as proteínas moídas, né, como a carne moída, franguinho processado, frango desfiado, aí até entra já um peixe também desfiadinho, um ovo bem cozido. Se você tiver aquela frigideira que não usa óleo, pode fazer um ovinho bem mexido, bem molinho também, tá? Aí já começa a ter um prato com mais cara de prato, né? Então, as 2 primeiras semanas são a base de sopa, como eu falei, sendo a primeira mais restrita e a segunda mais batida, sem a necessidade de coar. E a terceira e quarta semana após colocação, então, é essa dieta pastosa, tá? É importante controlar as quantidades. Por quê? É claro que o seu corpo ele vai ficando mais adaptado ao balão, né? E eu falo muito para os pacientes que o balão ele é uma ferramenta que vai te frear, mas a gente precisa controlar o quanto a gente está comendo para não comer sempre até o limite do balão. Nesse primeiro mês é uma fase de muita descoberta, né? Então, ter essa alimentação mais natural também ajuda muito você a não ter sintomas com esses desconfortos, né? Controlar o uso de gordura, o uso de cafeína, né? Também é muito importante a gente ter esse controle nesse primeiro mês. E eu pesar os alimentos nessa mudança de dieta é fundamental, tá? Para que você tenha uma noção de quantidade em peso, em gramas, e também visual do seu prato, tá? Nessa fase da dieta pastosa, muitos pacientes optam por usar prato de sobremesa, né? Para ter uma noção, para o prato teoricamente ficar um pouquinho mais cheio com as porções que são orientadas, tá? Aqui no núcleo eu passo
uma média para os pacientes, sendo uma porção de proteína, mas também a gente precisa colocar os legumes, esses tubérculos, né? Como eu falei, batata, mandioquinha e tudo mais. E aí já entra o feijão batido, caldinho de feijão e tudo mais. Mas o controle da forma de preparo dos alimentos é o que vai fazer essa refeição ficar menos calórica também e você continuar tendo a perda de peso mesmo com a adição de outros grupos alimentares, certo? É importante ter um consumo, tô falando bastante de proteína, porque a proteína vai te trazer saciedade em um momento que você tiver essa restrição inicial do volume do balão, tá? A evolução é feita, passado o primeiro mês, normalmente a gente tem uma ótima média de perda de peso aqui no núcleo, né, com os nossos pacientes, e aí a gente entra na dieta geral, né? Por que eu faço geral? Porque não é aquela dieta que a gente tinha antes de colocar o balão. Aqui a gente monta um plano alimentar individualizado, né, junto ao paciente, para ficar melhor adaptado à rotina de cada um e manter essa perda de peso com a restrição que o balão vai te trazer. Tá? O primeiro mês é muito importante para o seu bem-estar, para que você entenda que é um novo momento e para que você aprenda a fazer escolhas, né? Reaprenda, melhor dizendo, a fazer essas escolhas alimentares, a ser mais seletivo, né? Selecionar os alimentos que vão te nutrir, né? Eu costumo comparar aqui com os nossos pacientes no núcleo a alimentação do primeiro mês como uma alimentação de uma criança, de um bebê, né, que está começando a comer. A gente tem que oferecer para o bebê pouca comida, mas que vá nutrir, né? E esse é o mesmo objetivo também. Você vai comer menos, mas provavelmente vai estar muito melhor nutrido do que antes. Para encerrar, tem uma observação de algumas bebidas que devem ser evitadas neste primeiro mês após a colocação do balão. São elas: as bebidas alcoólicas, nenhuma, né, deve ser consumida neste primeiro mês, bebidas gaseificadas, como refrigerante e água com gás. E o café, bebidas à base de cafeína, especialmente na primeira semana e se a gente conseguir na segunda semana também, certo? Gostou do vídeo? Foi apenas uma pincelada de como deve ser a dieta após a colocação do balão. É muito importante você fazer um acompanhamento com a nutricionista da sua equipe que vai te acompanhar. Claro, vou resumir aqui, mas essas orientações a gente passa ao longo de todo mês, né? A cada consulta a gente vai fazendo uma evolução individual com cada um dos nossos pacientes. Se você gostou, lembre-se de curtir, compartilha com alguém que tem interesse de colocar o balão, que tem dúvida como deve ser essa dieta inicial. E, claro, lembre-se de se inscrever no nosso canal. Até mais!